que amar não resolve quando ninguém ocupa o próprio lugar. Eu quero te falar que a gente vai aqui navegar de uma maneira interna e externa sobre esse conceito. Quem nos acompanha, gente, quem já passou por atendimento com a gente, quem participa dos programas, sabe o quanto a gente fala sobre a ocupação do próprio lugar. Porque hoje em dia, nesse mundo de internet, o que mais tem são conceitos completamente esquisitos, né? Estranhos e zoados e talvez até não pertencentes aos papéis de mulher, mãe, marido, homem e os filhos. Tá? Então, o que mais tem aí na internet sendo oferecidas são coisas completamente viradas daquilo que a gente precisa de verdade viver. Então, a nossa esteira aqui é apresentar. Por isso que o nome, né, desse movimento aqui, que é através da gente, é Viva a Sua Família. Porque não tem como a gente fazer um movimento tão único, tão nosso, tá? Que a gente não tire o que não é nosso. Então, Viva a Sua Família é viver a verdade que está adequada ao seu bolso, ao seu desenvolvimento, à sua história e que cabe. Né, como eu falei, dentro do bolso, dá para a gente navegar com isso, dentro da minha mala. Só que para isso aconteça, a gente precisa se desfazer do que não é nosso. Então, esse início de 2026, né, vai ser com esse tema, que é porque amar não resolve quando ninguém ocupa o próprio lugar, certo? Então, eu anotei algumas coisas aqui, porque eu sou muito fluida. Né? Então, eu vou falando, mas eu preciso de algo. Quem já me conhece aqui de perto sabe, eu preciso de algo para mim, aterrei aqui para levar adiante. Então, gente, a primeira coisa, voltando no início, né, a primeira coisa que eu falei aqui, que é sobre ocupar o nosso lugar, a gente precisa primeiro entender os nossos papéis. E antes de entender nossos papéis, a gente precisa entender quais são os papéis cabíveis para nós. Porque assim, personagens, todos nós, ou papéis, né? Personagens, a gente vai se vestindo. Mas esses personagens têm que estar de acordo com a nossa essência. Né? Quando a gente vai aí ver os filmes de Hollywood, ver os filmes aí, tem vários personagens que não têm a ver com o ser humano que tem ali dentro. Mas quando eu estou no papel de mãe, quando eu estou no papel de esposa, quando eu estou no papel de Raquel, quem sou eu? Quem é cada um que está entrando aqui? E esses papéis, eles vão se misturar nessa essência. E essa essência precisa ser validada. Para chegar nessa essência, a gente precisa tirar o que não é nosso. Então, uma frase que eu quero deixar aqui, que é: a maioria das pessoas acham que o relacionamento, ele se sustenta com amor. Lembra que a gente está falando sobre esse tópico, né, de uma amplitude. E agora a gente vai afunilando. Então, a maioria das pessoas acha que o relacionamento se sustenta com amor. Mas o que sustenta, de fato, é um vínculo, né, uma relação, é um lugar psíquico. Tá? Muitas pessoas não entendem esses conceitos. E a gente vai destrinchar ele aqui um pouquinho agora. Vamos ficar com gostinho de quero mais? Com certeza vamos ficar com gostinho de quero mais, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a se desfazer do conceito é que, ou melhor, se desconstruir e começar a construir uma nova roupagem interna. Amar é diferente de saber se relacionar. Primeiro tópico, né, que a gente precisa começar aqui ouvindo, integrando e realmente alimentando a nossa mente, amar é diferente de se relacionar. Por que eu estou falando isso? Porque o amor, gente, ele não corrige. O amor, ele é essencial para a nossa vitalidade. Ele é essencial para várias outras coisas, né? No amor, a gente consegue ver e transmitir aquilo que aciona no outro de maneira muito mais sagrada e nobre. Divino, certo? Mas o amor, por si só, ele não corrige, tá? Ele não faz um olhar da nossa confusão interna através da nossa história. Do que a gente viveu, do que veio até nós, do que a gente precisa revitalizar através de nós. E trazer uma nova roupagem, um novo olhar, né, nas nossas circunstâncias. E então, por isso que as relações acabam adoecendo quando esses papéis, eles se misturam. Simples assim, tá? Já deu, posso encerrar. Não, é brincadeira. Então, assim,
uma coisa que vai ficar aqui frisado para quem ouvir depois e quem está assistindo agora. Isso não é sobre sentimento, é sobre estrutura, o que a gente está fazendo aqui. Existe sim um sentir relacional que a gente precisa estar atento, esse sentir vai ficar para outro momento, porque a gente não pode repaginar aqui tudo de uma vez só. Então foca no tema, tá? Volta lá no início que eu falei, quando a gente atende, quando a gente está ali olhando nos programas e tudo mais, sobre a ocupação do lugar. O lugar não é só o meu papel quanto o que a sociedade hoje em dia tem me dito, né? Que é mãe, marido, filhos. Não é. Tem algo que é um pouco mais além e profundo, que é o meu lugar quanto à história que eu vim. Então, quem sou eu nessa estrutura da história que chegou até a mim? E pior ou melhor ainda, eu sei a estrutura que chegou até a mim, eu sei sobre a minha história. Gente, a gente não é uma ilha. Tem um vídeo esses dias que eu tô louca para colocar aqui no Reels, que é um monte de famílias se reunindo, né? E essa família se reunindo, a chamada inicial, né, que eu vi, que eu olhei, foi exatamente sobre o conceito de, olha quando duas pessoas se apaixonam, o que acontece? Ok, lindo. Só que o problema é quando a gente começa a romantizar nossas relações. Eu não estou dizendo aqui que não tem que ter romance. Todo mundo precisa viver a parte de romance da vida. Agora, quando a gente romantiza as relações, pai, mãe, filhos, marido e mulher, né? Aí começa a cair em conceitos que a gente não consegue dar conta e sustentar. Tá? Então, é sobre isso. Então, foca nisso. Então, uma coisa que é indispensável trazer para cá, para a gente conversar, é que todos nós, a gente vai se organizando a partir dessa história, então ela vai se grudando como se fossem umas funções internas nossas. Então, é o meu desejo, é o meu cuidar, é o meu sustentar, é o meu limitar. Então, tudo isso que eu falho em fazer, com aquilo que eu tenho sucesso em fazer, diz sobre esses vínculos internos diante da história que veio até a mim. Fica com isso, tá? A gente vai chegar até um final. E aí, quando essas relações, essas funções, na verdade, elas não amadurecem, elas não criam uma consolidação, né, no que é de fato e que no de fato é apenas uma projeção, eu acabo procurando no outro o que não consolidei em mim. Presta atenção. Então, a minha parceria, ou os meus filhos, eles acabam virando um pai e uma mãe emocional. Ou eles acabam virando alguém vai ser o salvador, ou alguém vai ser o herói, ou alguém vai se tornar uma vítima, ou alguém vai se tornar dependente. Então, é como se fosse assim, um vai sustentar aquele papel e o outro vai ocupar um lugar de criança. Tá? Daí uma criança, todo mundo fala sobre criança ferida, mas tem vários conceitos, né? E uma das coisas que é bom frisar aqui sobre esse papel de uma criança é aquela criança que ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada, ela precisa daquela proteção, ela precisa de um amparo, ela precisa do quê? Quando a gente vai revisitando essas histórias, a depender daquele vínculo que eu estou vivendo, relacional, daquele cenário, daquele conflito, daquela dor, eu vou conseguir, sim, amenizar a dor em mim. Quando eu olho para mim, eu estou automaticamente olhando para o outro. É essa a intenção. É esse o conceito. Tá? Então, eu quero deixar aqui certo, porque é interessante, né? Porque todos nós, a gente vive nessas circunstâncias. Cada um nas suas janelas. Eu, Ricardo, cada um a gente vive a depender do que está movimentando com a gente. Porque são coisas que, assim, quanto mais a gente trabalha, mais afinado a gente está para o olhar atento. Só que tem coisas que vai atravessar a gente na vida como se fosse algo novo. E o novo a gente se depara com armaduras novas, com limitações novas, com limites novos. Certo? Então, todo esse cenário que eu trouxe para cá, ele não vai acontecendo por maldade. Ele vai acontecendo por movimentos inconscientes. Certo?
Então, quando eu estou no movimento inconsciente, eu vou fazendo esses mesmos movimentos por histórias emocionais não concluídas. Então, ou seja, o que chegou até a mim, eu vou, de certa forma, revisitar para que seja visto a olho nu, a olho cru, ao que eu posso tocar, e que seja, vou usar uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas eu sei que o pessoal se identifica muito, mas acaba sendo ressignificado. Por que eu não gosto muito? Porque, assim, gente, é uma roupagem que, assim, ó, todo mundo fala, mas às vezes as pessoas não vivem isso. E essa é a minha briga com o ressignificado, com a resiliência. Viver é diferente de falar bonito. O ressignificado é, eu dei um significado para algo diante de histórias mal elaboradas, diante de história de dor. Isso eu precisei para sobreviver. E agora, para trazer uma nova roupagem de vida, de vivência, eu preciso trazer um novo significado. Então, eu vou ressignificando. Olha o quão profundo é quando a gente explica. Tá? Então, falar por falar não é do meu porte. Tá? Então, eu quero trazer aqui um atendimento que eu fiz, foi muito interessante, que a gente revisitou a história da... Ela queria se separar. Ela queria se divorciar. E eu quero dizer uma coisa aqui, que é assim, existem separações que são reflexos de reparações. Tá? Só que isso só vai ser notável quando isso for consciente. Então, aquele negócio de levantar a bandeira, de qualquer forma, o casamento, porque o casamento, gente, ele não é problemático. O casamento ele não é problemático. O Ricardo fala muito sobre isso, né? O casamento não é problemático. O que causa disfunção é as nossas histórias dentro do casamento. Só que lembra que eu falei lá no início que as relações elas não têm que ser romantizadas? O casamento também não. Eu ia iniciar uns stories hoje e por falta de tempo e organização pessoal aqui eu não consegui. Mas engana-se quem está no casamento para ser feliz. Ninguém está no casamento para ser feliz, gente. O casamento não quer dizer que tu não seja feliz no casamento. Mas o casamento ele não está aqui para trazer felicidade. Então, ele está ali para causar intimidade, causar desconforto. Porque existe algo espiritual, sistêmico, transgeracional, sendo vívido nas relações. Então, quando eu não caso, eu me divorcio e eu quero a todo custo aquele movimento, também existe um ato reparatório. Também existe um ato reparatório, escuta o que eu estou falando, no divórcio, no terceiro casamento, só que eu preciso me tornar consciente disso. É como o Jung fala, né? Tu vai te alimentando ali, chamando de destino aquilo que está vibrando no teu inconsciente. Então, volta para a história dessa pessoa que eu atendi. Então, essa pessoa queria a todo custo se divorciar, porque ela estava se sentindo abusada no casamento. Quando a gente foi ali ver a história dela, quando a gente foi ali se aprofundar, né, que eu faço esse aprofundamento no ela e nos atendimentos aqui pessoais também, né? A gente tem vários aportes. Esse ano a gente está com até a agenda aberta, né, eu até vou colocar lá no story sobre o atendimento ao casal. Sejam bem-vindos, né? E o ela, gente, é um acompanhamento de 8 encontros para a pessoa que está passando X processo, tá? Então, quando eu fui ali, até vou abrir um parênteses, né? Porque o pessoal acha assim, vocês trabalham só apenas com casais. Não, gente. É com a estrutura familiar. Então, se, por exemplo, se hoje tu tens, não está casada, não tem filho, tu tem uma família que veio antes de ti. E isso já aborda, já diz muito sobre alguns conflitos anteriormente. Não quer dizer que, assim, por exemplo, nossa, mas eu estou satisfeito com o que eu busco, Raquel, o que eu quero, está tudo bem. Está tudo certo. Então, não tem dor a se causar. Agora, é isso que eu quero fechar o parênteses aqui dizendo. Não, é um movimento familiar, espiritual, conjugal, sistêmico, filhos, o que veio antes, nós não somos uma ilha, tá? Então, volta para cá. Então, na história dessa pessoa, ela sentia que era abusada. Emocionalmente, psicologicamente, tá? Então, quando a gente bateu ali no ela, a história dela, porque é um acompanhamento. Então, a gente vai desde
da criança, que ela não está sendo vista naquele olhar, naquele desafio, porque tu pode estar vivendo inúmeros ou X desafio a cada momento, certo? Todo mundo vive janelas. Então, quando a gente coloca ali a pessoa e cataloga ali as histórias dela diante da genealogia, com a dor da criança, né, com toda a análise terapêutica, tanto na infância até para a elevação desse conflito, quando a gente bateu ali na genealogia, as histórias que chegaram até ela dizia sobre pessoas que a abusaram. E quando elas abusaram e foram abusadas, elas sofreram, elas causaram no outro, com que ela também estava ali alinhada, causaram no outro a ruptura da identidade. Certo? E aí, os sintomas, eles começam a aparecer no corpo. E aí teve um sintoma muito drástico, eu não vou falar aqui, né? Muito drástico, numa linhagem paralela dela, que também tinha conexão. Então, quando a gente revisitou as histórias, é como se tornasse consciente e comesse de novo o cardápio. Que é para falar assim, cara, o que eu estou vivendo agora não começou só em mim. Tem um livro que eu sempre recomendo, um livro muito básico. Não é de psicogenealogia, não é de parte sistêmica, não é de transgeracional por si só. Mas é um livro que fala assim, não começou em você. Tá? Não começou por você, não começou por você. Eu tenho ele no Kindle e eu sempre dou uma revisada nele, sempre indico. Porque não começa na gente. A gente vai ali revisitando e revivendo para que, através da nossa vida, a mensagem seja concluída. Tá? Então, quando a gente olhou para essas histórias, ela toma uma informação muito forte, ela chora, né? Ela entra ali nos dilemas dela para sair, só que é uma panela quente, é uma fervura. Né? É uma fervura que tu passa por ali. É um diamante bruto, gente, todos nós somos. A gente precisa passar pelo fogo. Só que aí a escolha eu vou passar pelo fogo consciente do que está acontecendo na minha vida, ou eu vou passar pelo fogo de maneira automatizada. Então, voltamos para cá. O que foi a frase final que a gente chegou? Quando o vínculo ele acaba virando uma certa dose de compensação, ele cansa. O que aconteceu com ela nessa história? Por muito tempo, ela também foi uma abusadora emocional. Quando ela se deu de conta nisso, né, também nisso, ela falou assim, para aí, nessa relação de marido e mulher, de filhos, eu também, não é só ele a culpa disso. Também tem algo aqui em mim. Tá? E, então é isso. Então, quando o vínculo ele vira uma espécie de compensar aquela história que chegou até a mim, chego a hora que eu falo, eu desisto. Porque eu canso. Eu chego a uma exaustão emocional, psicológica, física, que a gente não dá conta. Certo? Então, uma ideia central que a gente vai deixar aqui bem claro. Todos sabem, porque a informação aí está para todos. Agora, uma coisa que, com a psicogenealogia, ela abriu meus olhos, e eu reforço isso em cada história, que é o seguinte. Existem as imagens, né, inconscientes de pai e mãe que a gente vai carregando nas relações, seja elas quais foram. Tá? Só que existe também a função pai e função mãe, que também começou antes deles. Essa história a gente precisa revisitar, não só apenas a nossa. Quando a gente estica nossos braços, a gente tem um arsenal onde a gente pode chegar. Mas tem algo além disso, além onde eu posso alcançar. Então, nessas relações que a gente vai sendo conduzido por essas funções, acaba que a gente não vê o outro. A gente vê essa projeção mal resolvida que está vindo através da nossa vida. Raquel, é só nas relações? Não é, gente. A gente trata aqui a conjuntura familiar. Só que não é. É na profissão que tu escolhe, que ela é reparatória. É naquele chefe que está incomodando. É na casa que tu não conseguiu vender, não conseguiu comprar. É no dinheiro. É nas estruturas internas da gente, tá? Que relacionam com fora. Então, pega isso que eu estou falando e vai viver a vida de acordo com essa estrutura de análise. Então, o que eu acabo esperando do outro? Que ele me veja, que ele me salve, que ele me complete. E eu acabo tendo uma frustração constante.
E é interessante porque não só o que eu espero, mas é o que eu também entrego. Por que que existem inúmeras relações que estão desbalanceadas hoje em dia? Porque eu quero entregar para ser amada e não tem honestidade. Gente, não tem honestidade. Eu quero entregar para ser amada. Eu quero que o outro receba algo que o outro nem é para ele fazer. E eu acabo entregando para que ele realmente faça aquilo que eu estou fazendo. Então, não é de honestidade. Eu nunca vou conseguir ter uma relação honesta, porque não vai caber ali. Vou tomar uma aguinha, gente, enquanto eu molho a boca aqui. Então, não vai caber ali, tá? Então, é essa estrutura que a gente tem que ir revisitando a cada momento. E é interessante porque, assim, ó, a depender de cada pessoa, por exemplo, vou atender uma pessoa que está crua no assunto. É uma pessoa crua. Raquel, eu não entendo nada, mas eu sei que está doendo meu coração, está doendo meu peito. Né? Eu oro a Deus todos os dias, eu oro a Deus toda a noite, porque não tem mais possibilidade de eu me manter. Eu não sei nem o que é. É um tudo que eu não sei o que é. Claro, gente, olha como é que está a vida hoje em dia. Olha como é que está a rede social. Olha como é que está o estado de comparação. Olha como é que está não se apropriar da nossa história, gente. É claro que as coisas vão começar a ser assim. Não só de dentro para fora, de fora para dentro também. Mas qual é o íntimo da coisa? Onde é que está o meu eixo central? Como é que eu sei da minha vida? Através de toda a bagagem que chegou até a mim. Então, eu acabo me frustrando porque eu quero entregar como um ato de respiração para que o outro enxergue aquilo que ele precisa fazer em mim. E acaba não sendo honesto. Acaba não sendo honesto. Então, eu passei aqui nessas análises, nessa ocupação de lugar. E eu te pergunto, qual é o teu lugar na vida? Tu tem te apropriado desse teu lugar? Dessa tua repaginada? Dessa tua essência? Desse teu ser? Tens? E é interessante, né? Porque aquilo que a gente não assume em nós, fraqueza, limite, dependência, pode haver que a gente faz toda uma construção para que a gente coloque no outro e depois a gente briga com o outro justamente por conta disso. Então é uma jogada interna muito estratégica, que a nossa mente complexa, ela tem o poder de efetivar. Todos nós somos assim. Gente, quem assim, ó, vocês ouvirem assim, nossa, eu não, cai fora. Foge, tá? Foge, porque somos seres humanos. Se a gente não estiver aqui nesse planeta, aqui, nesse mundo, nesse acesso, nessa camada, a gente já foi arrebatado há muito tempo. Se a gente não for, a gente está aqui, a gente tem muita coisa a aprender. Eu tenho coisa a aprender. Cada história que chega a mim, eu aprendo algo sobre a minha própria história. Porque a gente atrai por semelhança. Por semelhança. Todas as relações. Não interessa se for o casamento, se for os filhos que vieram através de mim e não para mim. Não interessa. Todas as relações a gente vai ter um aprendizado. Para nós, para o nosso íntimo, para a nossa construção interna. E é aqui que eu quero chamar a atenção principal, acho, né? Que o amor, ele começa quando a projeção cai. Lembra do que a gente está falando. Tá? Lembra do que a gente está falando. Por que amar não resolve quando ninguém ocupa o próprio lugar? Porque eu não sei qual é o meu lugar, caramba! Eu não sei qual é! Como é que eu vou saber se eu estou ocupando o lugar de quem não é? De história mal resolvida, de dilema mal resolvido, de nó que está emaranhado, de coisa que está lá atrás. Raquel, mas eu não sou mais parte da história que está em mim. Está na tua pele, está no teu cabelo, está no teu dente. Está sim. Tu pode não acreditar, mas está. Eu tenho cada história para contar. Quando eu e o Ricardo, a gente aqui vai batendo as nossas histórias, né? Ai, gente, vocês não têm noção. Vou deixar para outra hora aí. Então, ninguém entra numa relação sozinho. Ninguém entra. Entra história, entra destino, entra exclusão. E vou dizer algo mais. Entra também morte mal elaborada. Entra os abortos que não foram vistos.
Essas exclusões também estão aí. E aqui não é sobre o julgamento, não, gente. Não é sobre o julgamento. Tá? É sobre esses vínculos e esses pactos silenciosos que acontecerão, porque é a vida acontecendo. Então acaba se tornando muito pesado. E aí acaba vindo gente para nós em atendimento que traz o conceito de filhos como problema, de pais como problema, de marido como problema, mas o que tem por trás é a falta da paz que vai estar acima de qualquer entendimento. O que está ali nucleando, às vezes, é exatamente a estrutura de buscar preencher um vazio que não está ali. O vazio existencial, ele existe. E a gente vai tentando correlacionar nas relações. E muitas vezes a gente está passando desafios que são cíclicos na nossa vida para revisitar essas mesmas histórias. Então, por isso que é sobre ocupar o lugar que não é nosso. E talvez entra em umas camadas que poucas pessoas vão entender. Que ocupar o lugar que não é nosso é também viver aquilo que não é meu. Não é meu por direito e não é meu nem por dever. Porque, gente, tem coisas que são nossas por dever, sim. Tu vai passar, tu vai enfrentar e quer saber? Acabou. Engole o choro, né? Engole o choro, mentira. Vai tratar o choro, vai chorar bastante. Mas engole o choro e vai viver o que é teu por dever. Agora, tem coisas que não são nossas já por direito. E eu preciso resgatar o que é meu por direito. O que é meu por direito é sustentar aquilo que me cabe, a minha roupagem. Então, por que não resolve no amor? Porque eu não estou no meu lugar. Diante de tudo isso, eu não estou no meu lugar. Então, gente, eu vou colocar aqui algo que é muito interessante. No final, eu vou ler só uma... Eu quero dizer, não é nem leitura. Eu trouxe aqui, eu me lembrei quando eu estava só escrevendo aqui para não me esquecer de alguns tópicos. Não sei se vocês já leram, né? Mas é a história de Manauí. E Manauí vai falar sobre... Porque as mulheres às vezes falam assim, meu marido não quer ouvir nada. Meu marido, ele não ouve, ele não quer crescer, né? E eu vou ler essa estrutura que eu trouxe para cá, porque Manauí vai falar sobre isso. Mas deixa eu chegar lá na Manauí, deixa eu terminar aqui primeiro. Então, quando eu falo sobre pacto silencioso, sobre exclusão, sobre destino, sobre tudo que aconteceu antes, eu estou falando como exemplos claros de mulheres fortes, que foram repetindo geração por geração sobre a sustentação, sobre o peso de sustentar tudo. E a gente acha que é uma ilha, que a geração que a gente está vivendo é tudo nosso. Ou então, os homens que não conseguiram ocupar o lugar porque vêm de linhagem onde o masculino foi ausente ou foi infantilizado. E aí tem uma pergunta: para que esse homem vem diferente assim? Que história que aconteceu de grosseria, né, de abandono, de rejeição, para que houvesse um ato reparatório? Gente, tem que ler as entrelinhas. Nós somos um contrato ambulante. Tem entrelinhas, tem linha minúscula, tem tudo, tá? E o último exemplo é casais que vão vivendo os conflitos que nem começaram neles, que é a estrutura que a gente está fazendo aqui. Então, gente, eu quero te falar uma coisa: o amor não falha. O amor não falha. O que falha é a tentativa de continuar pertencendo a um sistema antigo. Acabou. Que, na verdade, se o sistema antigo está sendo reflexo em mim, eu vim fazer boas novas. Eu vim trazer atos novos. E está através de mim esse movimento. Então, gente, ocupar o lugar, além de inúmeras estruturas e camadas aqui que não cabem numa live, cabem em atendimento, cabem em condução, cabem em programa, porque cada história é única, tá? E nós temos esse cuidado de saber e de falar que não existe receita de bolo. Foge, gente, de quem oferece algo que é uma condução ampla. Não, tem coisas ali que vão te movimentar, tem coisas que vão trazer entendimento, mas não vai entrar na tua raiz do teu sistema, tá? Então, ocupar o próprio lugar é não esperar que o outro resolva a tua história. Já começa por aí. Não infantilizar não infantilizar a situação e nem se infantilizar.
eu vou precisar assumir escolhas sem terceirizar alguma consequência. Que hoje em dia, o que a gente vê em atendimento é o seguinte, ó, são pessoas querendo viver o bem bom, de ter alguém, de não se sentir só, mas mal sabe que a gente é só. E quanto mais a gente olhar para essa estrutura de solitude, a gente está muito bem com quem está casado, gente. Né? No sentido aqui saudável da coisa que eu estou falando. Então a gente vê muitos relacionamentos que estão tentando terceirizar a consequência. É aquele negócio assim, ó. São duas pessoas que estão precisando ali fazer comprar uma cortina. Aí a mulher fala assim, o que tu acha? Vamos comprar? E o homem fala assim, não sei. Porque às vezes nem o homem, nem a mulher quer correr o risco. E, gente, eu vou dizer um spoiler gigante. Eu não estou falando aqui tirando o que é da mulher correr o risco. Não estou falando isso. Mas o homem, ele precisa ser essa proteção do risco. Rale-se. Desculpa e doa quem doer. Desculpa e doa quem doer. Na verdade, nem vou pedir desculpa, né? Desculpa a maneira de falar. Então, gente, lugar não se negocia. Lugar se ocupa. Diante de muita história depois sendo destrinchada. É muito movimento, é um processo. Tem como? Sempre tem. Tem. Então, assim, antes de passar para o Manauí, eu quero dizer algo aqui. De quem você tem ocupado lugar nas relações? Na profissão, no chefe, no casamento, no papel de filho. Quem é o lugar que tens ocupado? E, gente, não existe problemática quando a gente sabe disso. Porra, eu tive uma situação muito forte com o meu pai. E, sei lá, o meu filho, ele está nessa situação de paternar a mim. Tá, agora eu sei. Não tem julgamento, gente. É só a gente que se julga. Então, quando a gente entra nisso para ir destrinchando essa sensação e essas confusões de papéis, eu consigo me liberar, inclusive, da minha própria crítica e julgamento. Gente, Jesus estava ali, sem julgar um ao outro, olhando no olho. Essa é a verdade, o caminho que a gente precisa seguir dentro da gente, para nós mesmos. Então, quando a gente se detém das nossas histórias e fala assim, para aí, agora eu entendo. É realmente agora entender. Tu te apropria de uma potencialidade que antes era inexistente. Entende? Então, de novo, de quem você tem ocupado lugar nas tuas relações? Quando alguém começa a ocupar o próprio lugar, essas relações inevitavelmente se reorganizam, se realinham. E esse é um caminho, né? Esse é um caminho que não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Se faz com condução, com coerência, com alinhamento e com pessoas que respeitem a dor. Porque dói e dói, tá? Eu quero só deixar aqui, eu falei sobre Manauí, eu quero falar sobre... Manauí é um conto, gente, que tem no livro das Mulheres que Correm com os Lobos, tá? E Manauí fala, é muito interessante, porque é assim, é uma história. O pai, tem um pai com 2 filhas gêmeas. E ele fala pro homem, né? Fala assim, olha, tu podes ter ela para casamento, pode casar com ela se tu souber o nome delas. E aí ele tem um cachorro. E ele manda o cachorro, não, vai lá e ouve as conversas e me traz as informações. E o cachorro é a essência dele, né? E aí ele vai atrás dessas informações. E quando ele está ouvindo, o cachorro ouve as meninas rindo, falando bem de Manauí, porque Manauí era bonitão, né? Era partidão. E aí o cachorro pegou os nomes e ele passa por 3 obstáculos. Todos os obstáculos ele cede. Porque, imagina, um é um osso ali abandonado, ele vai lá e pega o osso. Aí depois é uma comida com cheiro de noz moscada, que ele é apaixonado, ele vai lá e come a comida. No último, ele recebe um chacoalhão. Chacoalhão. E fala assim, sai daqui, né, cachorro imundo, uma coisa assim. E aí o cachorro volta pro dono, né?
e ele consegue ali os nomes. E aí ele volta para o pai e fala o nome delas. E aí o pai concede a mão delas. Então, a gente já vê aqui que o nome é o nosso portal, que é uma das coisas aqui que a gente aborda, sobre o nosso nome. Quem te deu o teu nome? Todas as letras, o início da vida, tudo vai condizer com o teu nome. O teu nome é o caminho. Está ali manifestado. Está ali dito, está ali escrito. Então aqui a gente sempre traz esse olhar do corpo, do sistema, do espiritual. Então eu vou te ler esse final, tá? Na verdade não é nem final, é o início, mas é o final da nossa live, do nosso encontro. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. O que eles estão dizendo aqui? Nome, gente. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçam demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Então, isso aqui é só para finalizar de que as relações a gente não veio só para aprender, a gente veio para ensinar. Então, Então, quando uma alma ela está ali prestes a ouvir, ela também está prestes a aprender. Através da nossa história também. São dois sistemas se alinhando. Tá? Então, gente, finalizo aqui o nosso encontro. A gente vai estar aqui mais batendo em cima, né, de encontros assim para se tornar cada vez mais claro confusões que a gente vai fazendo sem querer na nossa vida. E que isso vai te trazendo um certo alento no coração. Né? Uma certa forma de falar assim, calma. As coisas têm a tendência a se encaixar porque precisam. Só que a gente precisa ter consciência do que está acontecendo com a gente. E a gente está falando aqui de muitas pessoas que não vivem de maneira consciente do problema, da problemática e da dor conflituosa que está ali sendo apresentada para uma nova etapa, para um novo degrau. Tá bom? Um beijo nosso e finalizo de novo com essa pergunta. Finalizo com essa pergunta. De quem você tem ocupado lugar nos seus relacionamentos? Beijo nosso.